Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área, e nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 5 da prova de conhecimentos específicos da UEPG, Vestibular 2023. Aquela questão que trazia uma figurinha para você com raios atômicos e raios iônicos e fazia várias perguntas para você envolvendo propriedades periódicas. Uma questão muito bonita, né? Agora, bonita é você, quando você se inscreve nesse canal. Você fica bonito não, você fica lindo, você fica maravilhoso. Cara, sabe por quê? Conteúdos excelentes como esse são postados diariamente aqui pra você. Então não perde tempo, vai lá e se inscreve no nosso canal. Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Uma comparação entre os raios atômicos e os raios iônicos de alguns metais alcalinos e alcalinos terrosos é mostrada abaixo. Acerca dessa propriedade periódica e da relação dela com a energia de ionização dos átomos, assinale o que for correto. Então, antes da gente dar continuidade, o que eu quero lembrar para você? Né? Raio atômico, como é que variava na tabela periódica? Né? Olha aqui, ó, raio atômico, como é que ele varia na tabela periódica? Direita para esquerda, de cima para baixo. Sempre assim, direita para esquerda, de cima para baixo. É dessa forma que ele varia. Primeiro, porque é de cima para baixo, né? Porque aumenta o número de camadas eletrônicas. O raio aumenta. E por que da direita para a esquerda? Porque da direita para a esquerda na tabela diminui a força de atração, núcleo-eletrosfera. Quanto menos o núcleo atrai a eletrosfera, mais longe eles ficam. E é por isso que o raio fica maior. Então, quanto mais para a esquerda, menor a atração, maior é o tamanho do átomo. Quanto mais eu vou para a direita, maior é a atração, menores ficam os átomos, ok? É isso daqui. Agora vamos lembrar de uma coisa? Quando um átomo é muito pequeno, é difícil arrancar um elétron dele. Então, ó, quando o raio é pequeno, ele tem alta energia de ionização. Vale lembrar que a energia de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, ok? Então, como que cresce a energia de ionização? Quanto menor é o raio atômico, ou seja, quanto menorzinho é o átomo, maior vai ser o quê? A energia para você arrancar um elétron dele. Portanto, se são propriedades aqui inversamente proporcionais, como é que isso daqui varia na tabela periódica? A energia de ionização é o oposto dessa daqui. Ele varia então, ó, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Vale lembrar que os elementos de maior energia de ionização são os famosos gases nobres, ok? Gases nobres. Fechou? São os elementos mais difíceis de você arrancar um elétron. E nessa figura aqui, ele coloca algumas coisinhas para nós. Vamos analisar? Ó, lítio Li+. Opa, quando eu perco o elétron, eu fico menor. Ó, sódio Na+. Perdeu o elétron, ficou menor. K+, perdeu o elétron, ficou menor. Mesma coisa, berílio 2+, perdeu 2 elétrons, ficou muito menor. Magnésio Mg2+, cálcio Ca2+, alumínio Al3+. Então, ó, quando a gente forma um cátion, o que acontece? Sempre que há a formação de um cátion, o tamanho dele diminui. O raio do átomo é maior que o raio do seu cátion. Tudo bem? É maior que o raio do seu cátion. No caso de um íon, a gente chama de raio iônico. Então, o raio atômico é maior que o raio iônico do cátion. Agora, no caso do ânion, é o contrário, né? Ó, flúor, fluoreto. O flúor, quando ganha um elétron, fica maior. O cloro, cloreto. O cloro, quando ganha um elétron, fica maior. Bromo, brometo, iodo, iodeto. Quando eles ganham elétrons, eles ficam maiores. Então, o que acontece? O raio do átomo é menor que o raio de quem? Do nosso ânion. Lembra que quando eu ganho um elétron, eu fico maior. Ok? Basicamente é isso daqui que você tinha que saber. Show? Agora a gente vai analisar os itens a seguir. Primeiro item, então. De cima para baixo, no grupo, há um aumento do raio atômico. Você pode perceber pela figura, né? De cima para baixo, igual a gente já tinha previsto. Tanto para os metais alcalinos, como para os alcalinos terrosos. De cima para baixo está crescendo, de cima para baixo está crescendo, devido ao aumento do número de camadas. O que diminui a interação dos elétrons da camada de valência com o núcleo. Com certeza, né? Quanto maior eu vou ficando, tá certo? Menor é a atração que o núcleo exerce sobre a camada de valência. Por isso que ele vai crescendo. Então, o primeiro item, ó, está verdadeiro. Vamos para o segundo? Segundo item, ó, para os elementos do mesmo período, isto é, da mesma linha, tipo lítio, berílio e flúor. Lembre-se só de olhar para o átomo, não para o íon, tá? Então, ó, lítio, berílio, flúor. Percebeu que quando a gente vai para a direita, o tamanho diminui, não é verdade? Então, ele fala assim, ó, bom, há um decréscimo do raio. Verdadeiro, tá ficando menor. Pois como os elétrons são adicionados na mesma camada eletrônica, os átomos com mais prótons apresentam maior atração entre o núcleo e a eletrosfera, ocasionando a
a contração do raio atômico. Então vamos pensar, ó, o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, esses caras aqui, né? O lítio, o berílio e o flúor estão no segundo período da tabela periódica. Então eles têm duas camadas eletrônicas. Mas vale lembrar que o número atômico do lítio é 3. Ele tem 3 prótons. O berílio é 4. Agora, o flúor é 9. Então o que está acontecendo daqui para cá? A gente está aumentando o número de prótons. Se a gente aumenta a quantidade de prótons, aumenta a atração entre núcleo e camada de valência. Se a atração aumenta, ele começa a puxar os elétrons para perto de si e o tamanho fica pequenininho. Agora, quando a gente está mais para a esquerda, lembra, esse cara tem pouco próton. Portanto, ele não atrai tanto os seus elétrons e é por isso que ele fica maior, ok? Então tá verdadeiro o que ele falou. Perfeito, exatamente isso que ele comentou aqui. Beleza? Vamos para o próximo? Item 4, vamos lá? Os raios iônicos são sempre menores que os raios atômicos, pois devido à perda de elétrons, eles apresentam mais prótons do que elétrons, proporcionando uma diminuição dos raios. Peraí, ó, eu vou falar para você, preste atenção. Primeiro, os raios iônicos. O que é um raio iônico? É o raio de qualquer íon, tenha ele ganho elétrons ou perdido elétrons, ok? Então, por exemplo, ó, Li+ tem um raio iônico, e o raio iônico dele, né, é menor que o raio atômico, tá certo? Agora, quando a gente compara o raio iônico do fluoreto com o raio atômico do flúor, a gente percebe que o fluoreto é maior. Então, peraí, tá errado falar que raios iônicos são sempre menores. São sempre menores. Se você estiver falando do raio iônico, né, de um cátion, se você estivesse falando do raio iônico de um cátion, isso seria verdadeiro. O raio iônico de um cátion é sempre menor do que o raio atômico do átomo que o originou, né? O resto está certo, ó. Devido à perda de elétrons, pensando no cátion, tá? Eles apresentam mais prótons do que elétrons. Então, ó, se eu estou perdendo elétron, o que começa a acontecer? A força que os prótons exercem sobre os elétrons que sobraram, ela aumenta. A gente chama isso na química de carga nuclear efetiva. Já ouviu falar de carga nuclear efetiva? Comenta aqui embaixo no vídeo, tá? Então o que acontece? Carga nuclear efetiva é a carga que cada elétron realmente sente na eletrosfera. Eu sempre faço uma comparação, tá, com um sinal de Wi-Fi. Se tem muita gente usando o sinal do Wi-Fi, o sinal fica fraquinho. Agora, se tem pouca gente usando o sinal do Wi-Fi, o sinal fica bem mais intenso. É a mesma história aqui, né? Se você arranca elétron desse cara, o que vai acontecer? A carga nuclear é a mesma, só que diminuiu o número de elétrons que tem lá. Se diminui o número de pessoas, né, que estão usando o Wi-Fi, o sinal fica mais forte, a atração fica mais forte. E é por isso que ele fica menor, ok? Então estava tudo certo, ó. Pois devido aqui a perda de elétrons, eles apresentam mais prótons que elétrons, proporcionando uma diminuição dos raios. Tava tudo verdadeiro, só que isso daqui, ó, tá errado. Quando ele fala são sempre menores. É só se ele tivesse especificado que era o raio do cátion. Vamos ao próximo? Item 8, ó. O tamanho dos raios dos metais alcalinos e alcalinos terrosos não influencia nas suas energias de ionização. Mas é claro que influencia. Quando o átomo é grandão, é fácil arrancar elétron dele. Agora, quando o átomo é pequenininho, como o elétron de valência está muito grudado no núcleo, o que vai acontecer? É difícil de você arrancar. Então lembra daquela relação? Quanto menor é o raio, mais difícil é de tirar o elétron. Portanto, tá completamente falso falar que isso daqui não influencia. Tá ok? Vamos ao próximo item? A energia de ionização dos metais alcalinos terrosos, isto é, da família 2A, é menor que a dos metais alcalinos, pois eles apresentam um menor tamanho. Para um pouquinho, o que a gente falou, né? Se o tamanho é menor, a energia de ionização é maior. Então olha o que ele falou para você, a energia de ionização dos metais alcalinos terrosos, desses caras aqui, é menor do que dos metais alcalinos? Pelo contrário, se os metais alcalinos são grandões, é fácil tirar elétron dele. Já esse daqui não é tão fácil assim, portanto está errado. Ele falou o contrário isso para nós. Então agora vamos ver como é que ficou o gabarito oficial, com surpresas para você. Vamos analisar. E o gabarito oficial, acredite se quiser, é esse daqui, ó, segundo a UEPG 1, 2 e 4. Esse item 4 a gente falou que estava completamente errado, lembra? Esse item 4 é aquele que afirmava que o raio iônico era sempre menor que o raio atômico. Eita, o EPG já é a segunda questão seguida. A questão 4 também veio com problema. Se você ainda não assistiu o vídeo da questão 4, ela também trouxe um probleminha por lá, tá? Então não me mata do coração, espero de todo o coração, inclusive o EPG, que vocês tenham corrigido esse gabarito depois, tá? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, escreve aqui, comenta aqui embaixo. É muito importante a sua participação. E é claro, se inscreve no canal. É claro, dá um joinha. É claro, me dá um abraço. Ah, não dá pra você dar um abraço mesmo, porque a gente tá longe. Mas dá esse joinha, dá essa força pra nós, porque conteúdos excelentes como esse são postados diariamente pra você, ok? Espero você na próxima questão.